Resultado financeiro de uma empresa. Vamos ver agora depois da vinheta. Atenção! O conteúdo a seguir não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Muito bem, investidores, vamos dar sequência aqui no nosso curso de contabilidade básica para investidores. E agora nós vamos falar sobre o resultado financeiro, tá? O resultado financeiro, ele vem depois do resultado operacional. Lembra do resultado operacional? O resultado operacional é aquele resultado que é o coração da empresa, né, digamos assim, que mostra as atividades principais da empresa, né? Eu costumo dizer que é o core business da empresa, mostra como que a empresa se saiu em relação à sua atividade fim. Então, primeiro nós temos ali o resultado operacional e logo abaixo, na DRE, demonstração do resultado do exercício, vem então o resultado financeiro da empresa, tá? Então, o que seria o resultado financeiro da empresa? Como o próprio nome diz, é a apuração do resultado financeiro da empresa, tá? Por exemplo, a empresa ela pode ter um caixa, né, um excedente de caixa, que ela, num determinado período, pode ser mensal, mínimo mensal, né? Ela aplica, por exemplo, em um fundo DI, que esse excedente de caixa vai render juros mensais ali para a empresa, né? Então, isso aí é chamado de receita financeira, tá? A empresa ela tem basicamente dois tipos de receita, né? Receita com os produtos ou serviços vendidos, né, prestados, e também tem a receita financeira, que é oriunda, então, da aplicação desse excedente de caixa, tá? E um outro exemplo é quando ela tem uma despesa financeira, tá? Por exemplo, a empresa ela tem dívida com bancos, né? E aí ela vai pagar mensalmente esses juros e vai gerar então essa despesa financeira, tá legal? Existem outras rubricas aí, como hedge cambial, né, decorrente de importação e exportação, dependendo do perfil, né, da empresa, do negócio da empresa, ela pode ter aí que importar ou exportar seus produtos, materiais, matéria-prima, enfim. Então, hedge cambial pode entrar nessa jogada, que vai gerar também receita ou despesa, né, financeira, dependendo aí como eu disse, dependendo aí do perfil da empresa, né, e dependendo também, claro, da relação aí entre o real e o dólar na data do fechamento do câmbio, né. Por exemplo, para quem não entende bem o que é o hedge é uma proteção contra a variação cambial. Uma empresa que importa os seus produtos ou sua matéria-prima, ela vai ligar lá no seu fornecedor lá fora, né? E vai pedir esse material. Esse material vai ser fechado em dólar. Então, por exemplo, sei lá, comprou um material lá e vai pagar $1 milhão. E esse dólar hoje está R$6. Então a dívida dela seria de 6 milhões de reais. Só que no momento de pagar essa dívida, ela, claro, ela não está pagando isso aí à vista, ela vai pagar isso aí lá para frente. Esse dólar ele não vai mais estar R$6, né? A probabilidade dele estar R$6 daqui 30 dias é mínima. Ele pode estar R$7, ele pode estar R$5. Então é feito um hedge, feito uma trava, onde então a empresa ela trava esse $1 milhão, por exemplo, a R$6, né? E ela sabe que daqui 30 dias então ela vai pagar 6 milhões de reais. Só que se esse dólar lá na frente tiver R$7, vai precisar fazer essa diferença desse R$1 aí da contratação do hedge. E se o dólar tiver R$5, né, tiver R$1 abaixo, vai precisar fazer também essa compensação desse R$1 abaixo. Então, se tiver R$7 acima, digamos, o banco vai devolver para a empresa esse R$1 por dólar, né, que está acima, e se tiver R$1 abaixo, a empresa vai ter que devolver esse real por dólar para o banco, porque afinal de contas ela comprou o dólar a R$6, então precisa fazer essa compensação, tá? Esse aí é o hedge, em poucas palavras, para que vocês entendam do que eu estou falando. E o resultado financeiro também é o resultado da estrutura de capital da empresa, né? O que é a estrutura de capital da empresa? É como que a empresa ela está com o seu capital composto ali no balanço patrimonial. Qual que é a composição?
quantos por cento que é capital próprio, ou seja, recursos da própria empresa, versus quantos por cento é recurso de terceiros, que daí entram bancos, né, e instituições financeiras. Então, o resultado financeiro ele também é apurado ali dessa composição de estrutura de capital da empresa. Tá? Por exemplo, a gente pega aí a Grendene. Né? A Grendene é uma fabricante de sandálias, né? Enfim, calçados, e ela tem muito caixa. Se você for avaliar aí os demonstrativos financeiros, você vai ver que ela tem bastante caixa. Né? Então, o resultado financeiro da empresa ele é semelhante ao resultado operacional da empresa. E talvez seja uma das poucas empresas aí da Bolsa que tem essa característica, tá? Não são muitas, exceto bancos, que o objetivo principal, o core business do banco é vender dinheiro. Né? As demais empresas vendem seus produtos, os bancos vendem o dinheiro, né? Emprestam o dinheiro. E no caso da Grendene, ela vende as suas sandálias, mas também tem ali resultados financeiros decorrentes do caixa, que são aplicados, e aí rende juros, né? Ela recebe, por isso ela tem essas duas receitas, receita com os produtos vendidos e também receita das aplicações que são feitas aí e rendem juros mensais, tá? Como eu disse, o resultado financeiro da Grendene, então, ele é semelhante ao resultado operacional, tá? Um outro ponto que a gente precisa ver aqui é em relação às dívidas, tá? Dívidas para as empresas, elas podem ser boas, desde que sejam tomadas de forma sustentável. Por que podem ser boas? Porque elas financiam os projetos da empresa. Né? De repente a empresa tem um projeto de crescimento, ela quer comprar um concorrente, ela quer diversificar, quer comprar equipamentos, investir nela mesma, né, para produzir mais, ser mais competitiva, então ela precisa tomar dívidas. Tá? De que forma que as empresas tomam dívidas? Elas podem emitir, por exemplo, mais ações, né, no mercado, e elas também podem emitir dívidas, debêntures, né, e captar, então, esses recursos a taxas de juros menores do que, de repente, em instituições financeiras. Tá? Essas dívidas, esse resultado financeiro, né, com despesas financeiras, ele diminui o resultado final da empresa, né? Uma vez que as despesas financeiras elas são subtraídas do resultado operacional. Então tem o resultado operacional, que é o resultado de venda dos produtos ou prestação de serviço da empresa, e logo abaixo vem lá a receita financeira, e se você tem mais despesas financeiras do que receitas, isso aí vai diminuir o seu resultado operacional. E aí você me pergunta, Pedro, como que a empresa então se beneficia das dívidas? A primeira forma é essa, ela vai tomar a dívida para poder se financiar, para poder crescer, poder expandir ou até mesmo se sustentar no mercado. E uma outra forma é que a empresa ela paga imposto, né, sobre o resultado líquido que ela obtém. E esse resultado líquido ele vai considerar, claro, o resultado operacional e o resultado financeiro da empresa. Dessa forma, gente, sobre esse imposto que é pago, são deduzidos os juros que essa empresa toma em forma de empréstimo. Se ela usa recurso próprio, né, capital próprio, ela tira dinheiro do próprio bolso para bancar os seus projetos, esse valor ele não tem como ser abatido do imposto que a empresa vai pagar. Agora, se ela está tomando dívida, esses juros, sim, eles podem ser abatidos do imposto. Então, logo nós podemos dizer que juros tomados para investimento na empresa, eles são dedutores do imposto da empresa, né? Então, de certa forma, vai beneficiar o resultado da empresa. Claro que é necessário ficar atento aí à questão dos resultados. Pô, a empresa tomou dívida, ela tinha uma expectativa, essa expectativa está se cumprindo aí no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, então é preciso avaliar isso aí com um pouco mais de atenção, né? Quando a empresa toma o capital próprio para tal finalidade, ela não vai então se beneficiar, né, dessa possibilidade de deduzir esse empréstimo do lucro, né, do imposto. Então, de certa forma, fica mais caro tomar a dívida com recursos do próprio bolso do que tomar então dívida no mercado, tá bom? Então, mais uma vez, tomar dívida de forma sustentável é preciso e é necessário, né? E é bom para a empresa porque vai gerar valor também para os seus acionistas, tá legal? Bom, nós falamos já bastante a respeito então da contabilidade para investidores e agora eu quero mostrar aqui para vocês esta planilha, né, uma DRE que eu trouxe aqui da Ambev,
é uma DRE com 9 meses aqui acumulados de um determinado período de ano. E eu queria mostrar aqui algumas características, né, para que vocês pudessem ir se familiarizando e pudessem já ir fazendo a leitura desse demonstrativo de resultado, que é bem importante, tá? Veja, a primeira observação que eu tenho em relação aqui a essa legenda que está escrito milhões, né? Quando você vê aqui escrito milhões, significa que os valores que estão a seguir, eles precisam ser multiplicados por milhão, tá? Porque, por exemplo, a receita líquida da Ambev acumulada de 9 meses não é de R$ 36.742, é de R$ 36.742,90 vezes 1 milhão, tá? Então essa receita, ela vai ser de 36 bilhões, 742 milhões e 900 mil reais, tá? É preciso estar atento, então, em relação a isso daí, tá legal? Vamos lá. A receita líquida, então, acumulada aqui da Ambev, né, até o 9º mês aqui, né, ou terceiro trimestre de um determinado ano, ela foi de, não vou falar o número enorme, tá, gente? Mas ela foi de 36,7 bilhões, tá? 36,7 bilhões. Aí, nós temos aqui, então, que expurgar o custo do produto vendido. No caso, ela produz bebidas, né? Cervejas, refrigerantes. Então, o custo desse produto foi de 15,2 bi. E aí, o lucro bruto ficou em 21,4. Já veja aqui que nós temos uma margem bruta, né, de 58%. Aqui, então, o custo de fabricação das bebidas vendidas, né? E aqui o resultado para a empresa após retirar, então, esse custo de fabricação, tá? E aí aqui nós temos uma série de outras despesas. Veja aqui que eu estou falando de custo e aqui eu estou falando de despesa. Lembra que nós fizemos essa diferenciação? Custo é aquilo que você consegue, então, dividir, diluir e colocar em cada produto, né, em cada unidade que foi fabricada. E o restante aqui de despesa é aquilo que você não consegue diluir e alocar em cada unidade de produto que foi fabricado, tá? No caso aqui, eu tenho despesas com logística, né, que é despesa para transportar produto, tem despesa comercial, principalmente aqui despesa com marketing, né, despesa com vendedores, tem despesa administrativa, e aí vai entrar aqui salários, né, do pessoal lá da parte administrativa, luz lá da parte administrativa, salário de diretores, né, enfim, não tem nada a ver com a produção, tá? E aí outras receitas ou despesas operacionais, chegando então a um lucro operacional ajustado de 10,8 bi, né? 29% aí lá da receita líquida, tá? Então aqui resultado para a empresa após nós retirarmos os custos, né? Que não são já da fabricação do produto. Aí tem aqui itens recorrentes até chegarmos então ao lucro operacional ou resultado operacional, que é aquilo que a gente estava falando ali, que é o core biz da empresa, tá? O quão bem ela se sai ou se saiu em relação àquela atividade principal, que é o quê? Fabricar bebidas e vender bebidas. Ela vendeu lá 36,7 e o resultado da operação foi de 10,7, ou seja, 29%. É a margem operacional, tá? Aqui nós temos a margem bruta e aqui a gente tem a margem operacional da empresa, tá? E aí, então, agora a gente vem com o campo que eu estava falando aqui para vocês, que é das receitas e despesas financeiras, ou seja, o resultado financeiro da empresa. A Ambev é uma multinacional, ela tem operação em vários países, né, vende em várias moedas, então ela tem aqui receitas financeiras provenientes de juros, ou seja, das aplicações que essa empresa faz aí de caixa, né, então em títulos públicos, em DIs, em CDBs, enfim, botou o dinheirinho lá, está rendendo juro mensal, vai entrar aqui, né, 916,8. Receitas financeiras não recorrentes, tá, que são bem importantes você ficar de olho nessa questão de receita e despesa não recorrente, porque significa que aconteceu naquele período, mas no próximo não vai acontecer, tá bom? Então, receita financeira não recorrente, que são, no caso aqui, ó, transações contábeis entre as coligadas, né? Ela tem várias unidades, tem empresas coligadas, então, de repente, uma empresa daqui do Brasil fez algum negócio com a empresa lá do Canadá, e aí precisa efetuar essa transação, esse pagamento, e aí gerou, então, receitas financeiras não recorrentes. Aí tem um resultado aqui de hiperinflação lá no caso da Argentina, tá?
E aí a gente chega no campo de despesas financeiras, tá? Veja que a maior despesa financeira ela é decorrente de juros que foram pagos para instituições financeiras, né? Então são juros de dívida. Lembre-se, dívidas necessariamente não são ruins, elas podem ser boas desde que tomadas aí de forma sustentável, né? A gente acabou de ver isso. Então a maior despesa financeira que ela tem aqui no grupo é de 1,1 bilhão, né? Pagamento de juros, isso é acumulado nos 9 meses. Aí ganhos ou perdas com derivativos, uma vez que ela tem negócios internacionais, então ela precisa comprar matéria-prima, precisa travar dólar, então essa operação com o hedge que nós discutimos, ela teve que fazer um ajuste e devolver 710,3 para bancos, né? Mais operações de hedge aqui de 414,7, pagou impostos, né, para operar esses derivativos no mercado futuro. Aí tem outras receitas e despesas financeiras líquidas que acabam variando aí a cada trimestre, né? Outras despesas financeiras que não são recorrentes, significa que não vai acontecer no próximo mês, pelo menos não com esse valor, no próximo período, né? Pelo menos não com esse valor. Chegando então ao resultado financeiro líquido, que é a soma desses dois grupos aqui, de 1,5 bilhões, né? Esse é o resultado para a empresa, então, após retirar os custos que não são da produção, tá? E aí a gente pode fazer duas análises, né? Olhando aqui para esse campo, desde a receita líquida até o EBIT, e para esse campo do resultado financeiro da empresa, e ver se a empresa está bem, porque o gestor comercial, digamos assim, é um cara bom, é um cara competente, né? Ele faz a empresa dar resultado, ou se quem manda lá na empresa é o gestor financeiro, né? De repente o comercial aqui, essa parte operacional da empresa não é lá grandes coisas, mas a empresa tem bons resultados financeiros, até maiores do que o resultado operacional, e acabam aí levando a empresa nas costas, tá? Aqui no caso da Ambev não é o que está acontecendo, né? Quem está realmente dando lucro, quem está levando a empresa para frente é o core business da empresa, aquilo que ela se propõe a fazer. Ela tem receitas com a fabricação e venda de bebidas, né? E não teve resultados bons aqui com relação à parte financeira. Pelo contrário, a parte financeira ela é usada para sustentar aqui a operação da empresa, tá? Mas eu já vi empresas que têm aqui um resultado operacional baixo, né? Mas tem muita reserva de caixa e às vezes até usa, né, dentro da própria estrutura de meios de financiar o seu próprio cliente. Por exemplo, o cara quer comprar um determinado produto, a empresa financia, né, tem uma financeira ali dentro e acaba gerando resultados financeiros maiores do que aquilo que a empresa se propõe a fazer. Ela se propõe a vender um produto, só que ela ganha mais dinheiro financiando aquela venda, né, do que de repente com o próprio produto, né? Então, tiramos o chapéu aqui para o gestor financeiro, mas na Ambev não é o que está acontecendo, tá bom, gente? Então, por esse conteúdo é isto, tá? Fiquem ligadinhos aí que agora no próximo nós falaremos sobre o lucro líquido da empresa, tá legal? Então, bons estudos e bons negócios.